Oi, oi, gente! Vamos lá, então. Seja muito bem-vindo ao canal Cuide de Você Sempre. Nós estamos no circuito do estudo do livro sobre a qualidade de vida do Dr. Augusto Cury. Hoje vamos entrar no terceiro capítulo, que é liberar a criatividade. Vamos, então, entender um pouquinho o que o Cury fala sobre esse, que é um capítulo delicioso, muito importante da gente entender sobre ele. Bom, o capítulo 3, então, libertar a criatividade, superar a rotina. O Cury começa trazendo uma lista de 10 movimentos possíveis para a gente libertar a criatividade e para a gente entender se a gente está usando ou não a criatividade no nosso dia a dia. Então, ele coloca: ser um caminhante nas trajetórias do próprio ser, é fazer coisas fora da agenda, é superar a rotina e construir um oásis no deserto do tédio, abrir as janelas da inteligência para fazer novas descobertas, é pensar em outras possibilidades, libertar a imaginação, é arejar a emoção e encantar a si mesmo, é surpreender positivamente as pessoas que o rodeiam, ter gestos nunca tido antes, elogiar quem amamos, penetrar no mundo deles, conhecer seus sonhos, suas alegrias, seus temores, é dançar a valsa da vida com a mente livre, é fazer da vida uma grande aventura. Olhando para esses itens que ele colocou aqui, quais os itens você fala? Esse aqui eu preciso me dedicar um pouco mais a ele. Eu vou chamar a atenção para o item 8. Elogiar quem amamos, penetrar no mundo deles, conhecer seus sonhos, suas alegrias, seus temores. A gente está vivendo com o outro, com os nossos companheiros, companheiras, com os nossos filhos, e a gente não sabe quais são os seus sonhos, quais são as suas alegrias, quais são os seus medos. Então, aqui ele está trazendo: use a sua criatividade. Ache momentos e oportunidades para você dar um jeitinho de entrar. Eu gosto muito de uma analogia que fala que o nosso inconsciente é como se fosse um castelo ilhado. Sabe esses castelos de antigamente que tinham um rio de jacaré ao redor dele? E aquela ponte abre algumas vezes no dia. A gente precisa achar o momento que a ponte desce, para a gente entrar naquele castelo e descobrir todas as belezas que estão ali dentro. Isso eu estou fazendo uma metáfora com o consciente e inconsciente, mas também na vida do dia a dia com aquelas pessoas que amamos. O item 2, ele fala, é fazer coisas fora da agenda. Sabe, gente, quando a gente vai para o mesmo lugar todos os dias, passando pelo mesmo caminho, por que é que você, na hora de ir para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, você passa naquele mesmo caminho todos os dias? Por que é que você não passa uma rua assim, uma rua abaixo? Porque a gente está tão automatizado, está tão correndo, está tão robotizado, que a gente acha que passar por cima é perder tempo, é dar volta. E aí a gente também abre mão de pensar, de ver uma coisa diferente, de falar: nossa, aquela resposta para aquele problema que estava me perturbando tanto, está aqui a resposta dela. Então, o exercício é olhar esses 10 itens e anotar quais são os itens que você vai melhorar, vai fazer pequenas adaptações que vão te trazer resultados. Bom, e aí ele traz para a gente:
um item que ele fala, a rotina, a sufocante rotina. O capítulo 3 é muito uma continuação do capítulo 2. O capítulo 2 foi contemplar o belo, o capítulo 3 é libertar a criatividade. Percebam que, se eu contemplo o belo e libero a criatividade, eu tenho uma qualidade de vida bem maior. Bom, é fazer coisas que pouco fazemos. Por exemplo, eu tenho uma praça perto da minha casa. Eu não vou. Eu passo horas assistindo televisão, mas eu não quero dar um pulo naquela pracinha. Porque eu acho que ali não vai ter nada demais, porque eu não tenho hábito. Na maioria das vezes, gente, é porque a gente não criou o hábito. Quem sabe você pode, a partir dessa aula, olhar o seu entorno e falar aonde, perto aqui da minha casa, é um lugar que talvez possa me trazer uma paz, uma ideia, ver pessoas diferentes. Aí ele fala: a sufocante rotina é eu surpreender o outro. Sabe quando a gente dá uma flor para um porteiro do nosso prédio? Um bombom. Estava almoçando, comprei um bombom, vou dar para uma criança de rua. Isso é surpreender o outro. Uma outra forma de surpreender o outro é, é vir com uma resposta totalmente inesperada. Por exemplo, hoje no almoço, minha filha disse: mãe, amanhã eu posso não comer feijão? E eu falei com ela: pode. Ela falou: cadê minha mãe? Quem que é essa intrusa que está no corpo da minha mãe? O que ela quis dizer comigo? Ela esperava uma resposta, que a resposta é não. Feijão é importante porque tem uma quantidade importante de ferro para você no dia a dia. E eu falei: ok, amanhã você pode não comer feijão. E aí eu estou dando um exemplo mínimo de coisas macro que a gente pode levar esse exemplo. É sair do modo automático. A gente levanta, escova dente, toma banho ou não toma banho, senta, toma café, ou às vezes nem toma café, sai comendo alguma coisa e tomando um iogurte na mão, né? Aí a gente trabalha, trabalha, trabalha. Aí a gente dá uma pausa para o almoço, às vezes nem sai, come um sanduíche rapidão. E aí a gente trabalha, 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 toma um cafezinho ou outro na tarde, trabalha um pouco mais, sai do trabalho, pega o trânsito, vai para casa, chega em casa morto de cansado, toma um banho, senta na televisão e levanta para ir dormir. Isso é uma rotina básica de todos nós, claro que mudando aí algumas adaptações de idade, né, e de país. Mas, em geral, a gente é habituado a fazer todos os dias a mesma coisa. E aí, olha que interessante. Aqui a gente tem uma parte do cérebro racional e uma parte do cérebro criativo. A criatividade é isso que vai colorir o meu dia. Eu vou sair de uma racionalidade, de achar que o mundo é 2 e 2 são 4, preto e branco, simétrico, para um. Nossa, então, mas 2 e 2 pode dar uma diferença que não seja 4. Olha, mas eu posso fazer o risco um pouquinho para o lado, né? A criatividade é isso que vai dar cor e sabor à automação do meu dia a dia. Bom, e qual é a consequência de eu viver num mundo mais robotizado? A consequência é o aumento do fenômeno TAM. TAM é registro automático da memória. E o Cury vai falar desse fenômeno um pouco mais à frente, em alguns capítulos, mas aqui ele já traz uma boa introdução do fenômeno RAM. Fenômeno RAM é: todas as vezes que eu tenho um episódio emocional, eu vou registrar esse episódio na memória. E o meu corpo tem memória. Se perguntar para vocês onde fica a memória no corpo de vocês, vocês vão falar comigo? Jana, meu cérebro. Meu cérebro, em algum lugar dele, tem uma caixinha que é a memória. E se eu falar com vocês que não é no cérebro, é no corpo.
Esse é um livro que se chama O Corpo Guarda as Marcas. Um excelente livro para a gente entender que a memória está no meu corpo como um todo. E as memórias primárias são as que mais se concentraram no meu corpo. Por exemplo, se eu tive uma experiência de abandono, de abuso, de morte, eu imprimo isso de tal forma no meu corpo que isso vai ficar no registro automático da minha memória. E aí, gente, se esse episódio acontece 3 ou mais vezes, meu cérebro entende que aquilo ali é absoluto, por exemplo. Se eu vivi um abandono mais de 3 vezes, o meu cérebro entende e me prepara para sofrer abandonos. Eu vou tentar puxar para vocês aqui um filmezinho que eu gosto muito, que se chama Quem Somos Nós, para vocês entenderem como se dá essa conexão a nível neurológico, tá? O que nos diferencia das outras espécies é a proporção do nosso lobo frontal para o resto do cérebro. O lobo frontal é a área do cérebro responsável por firmar a intenção, por tomar as decisões, pelo comportamento, pela inspiração. É o que nos faz pegar as informações do nosso ambiente e processar para guardar no cérebro, para tomarmos decisões e fazermos escolhas que são diferentes das que já fizemos no passado. O cérebro é formado por pequenas células nervosas chamadas neurônios, que têm pequenas ramificações e se conectam com outros neurônios para formar uma rede neural. Em cada conexão está registrado um pensamento, uma memória. O cérebro constrói o seu conceito pela lei da memória associativa. Ideias, pensamentos e sensações são construídos e interconectados nessa rede neural e têm relações possíveis uns com os outros. O conceito e a sensação do amor estão guardados nesta vasta rede neural, mas construímos o conceito do amor de maneiras diferentes. Alguns têm o amor conectado à decepção. Quando pensam sobre o amor, vivenciam a memória de dor, tristeza e até de fúria. A fúria pode estar ligada à dor, que pode estar ligada a uma pessoa específica, conectada de volta no amor. Se a observação pode ser vista como medida quântica, ela produz memória. Sempre percebemos alguma coisa depois de nos refletir no espelho da memória. É esse reflexo que nos dá a sensação de eu, de quem eu sou. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê no seu ambiente e o que lembra, porque as mesmas redes neurais específicas estão atirando. Sabemos fisiologicamente. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê no ambiente e o que lembra. Muito importante essa frase para a gente entender o que ele está falando de registro automático da memória. Fisiologicamente, que as células nervosas que atiram juntas estão conectadas. Se treina uma coisa por muito tempo, as células nervosas têm uma relação de muito tempo. Se fica irritado, frustrado e sofre regularmente, se dá razões para se sentir a vítima em sua vida, está reconectando e reintegrando aquela rede neural para o seu cotidiano. E essa rede neural agora tem uma relação de longa data com as outras células nervosas chamadas identidade. Também sabemos que as células nervosas que não atiram juntas não estão mais conectadas. Elas perdem a relação de longa data delas. Toda vez que interrompemos o processo do pensamento, produzimos uma resposta química para o corpo. Toda vez que somos interrompidos, as células nervosas que estão conectadas perdem a relação de longa data. Vejam que coisa espetacular isso que ele trouxe aqui, gente. Então, para eu falar de memória RAM, eu preciso falar desse conceito, desse pedacinho de vídeo que a gente acabou de assistir. Então, como que eu substituo o registro automático da memória? Tendo outras experiências positivas para eu imprimir no corpo. Então, se eu tive situações de muita infelicidade, eu vou criar situações de muita felicidade.
e vou imprimir no meu corpo físico essas reações, ok? É por isso que eu coloquei substituir a bioquímica do corpo. Somos corpos energéticos, além de um monte de músculos e líquidos. Bom, e aí o Cury traz um exemplo de Jesus, que é quando Pedro o nega 3 vezes. Não tem essa passagem do Evangelho, né? Tem uma música linda do Tim e da Vanessa, que eu vou deixar no link aqui embaixo, para que vocês possam ouvir e fazer o exercício de se conectar com o que de melhor está aí dentro de vocês, né? Quando Jesus olha nos olhos de Pedro, ele vê todo o medo, todo o pavor, todo o temor que envolve aquele momento. Então, vamos lembrar aí que a ordem dos soldados romanos prenderem e crucificarem Jesus já tinha sido dada. E os soldados estavam à procura de Jesus. E aí, Pedro nega Jesus 3 vezes, não é? 3 vezes ele é interpelado. Você conhece o que se diz Messias? Não, eu não conheço. Outro soldado vem e fala: onde está o Messias? Você o conhece? Eu não conheço. E aí outro soldado vem e fala: onde está Jesus de Nazaré? O que vocês chamam de Messias? E ele fala: eu nunca ouvi falar. Então ele nega Jesus 3 vezes. Mas em determinado momento da via sacra, Jesus cruza o olhar com Pedro. E ele vê todo o pavor, todo o temor de Pedro naquele olhar. E Jesus surpreende Pedro com um olhar doce e singelo e de entendimento. Eu compreendo, meu irmão, o seu pavor e o seu medo, mas não se preocupe, porque tudo está saindo como o meu Pai assim o determinou. Ali não houve julgamento, ali não houve nenhum tipo de exclusão. Pegando essa passagem maravilhosa que ele traz de Jesus, faça uma análise com você. Como eu me comporto quando as pessoas me agridem? Como eu me comporto quando as coisas não saem como eu gostaria que elas saíssem? Você não precisa falar nada com ninguém. Esse é um exame de autoconsciência que não tem a intenção de culpar você, mas que tem a intenção de te acender para a responsabilidade do seu comportamento. E que está te dando a dica de que contemplar o belo, usar a criatividade é gerenciar os nossos pensamentos, que é o próximo capítulo. E aí ele coloca: Jesus era extremamente sociável. Ele até almoçava na casa de um soldado. Zaqueu era um cobrador de impostos e que cobrava Jesus. Em determinado momento, Jesus é interpelado por Zaqueu e convida ele: vou almoçar na sua casa. Qualquer dia eu vou almoçar na sua casa. E Zaqueu, então, recebe Jesus na casa dele, com aquele amor abundante. E aí, ele traz uma fala curativa para a gente. Eu prometo que, de hoje em diante, não mais dançarei a valsa da vida com as 2 pernas engessadas. Surpreenderei a mim e aos outros. Esse é o grande convite desse estudo que ele faz sobre Jesus. E aí ele traz as atividades do painel 1 e do painel 2. O painel 1, ele sugere: libertar a criatividade é fazer da vida uma grande aventura. É se abrir para outras possibilidades, ter prazer do novo, fazer novas descobertas, apreciar os desafios. Você tem libertado sua criatividade ou vive fechado em sua rotina? Sabe aquela rotina que eu falei? Trabalho, casa, TV? TV, trabalho, casa? Então,
Surpreender os outros é fundamental para construir uma excelente imagem no consciente deles. Você surpreende os outros? Consegue encantá-los quando eles o frustram? Diz coisas que nunca disse? A obsessão é um finte de ansiedade. Você tem ideias fixas ou comportamentos repetitivos que o perturbam? O mestre dos mestres encantava as pessoas. Todos tinham acesso à sua agenda. Ele sabia elogiar, encorajar e motivar as pessoas. Tinha uma alegria e uma sociabilidade contagiante. Você sente que vive num casulo? Sente que precisa se abrir mais? No painel 2, ele continua ajudando a gente com questionamento. Faça um relatório das características da lei, libertar a criatividade, superar a rotina, que foi o primeiro slide dessa aula, descritas no início desse capítulo, que você precisa desenvolver. Por isso que lá atrás eu pedi para você escrever e grifar as leis que você ia ter que intensificar. Surpreenda a si mesmo. Faça coisas que são saudáveis e que lhe dão prazer. Surpreenda o outro. Dialogue carinhosamente. Painel 2, exercícios para a prática diária com seus filhos, amigos, pais, colegas. Faça perguntas que nunca fez. Diga o quanto eles são importantes para você. Dá um enter aqui. Acho que assim vai ficar bem melhor de visualizar. Cumprimente as pessoas que têm função simples, mas que são muito importantes. Economize críticas, julgamentos, mas gaste elogios com quem você ama ou trabalha. Passe um fim de semana em lugares novos. Ande por lugares diferentes. Dê flores em datas inesperadas. Faça um relatório dos seus exercícios durante a semana. O que você praticou? Qual foi o seu resultado? E aí, a nossa caixinha do eu encontre em sua casa um objeto que simbolize a sua criatividade. Pode ser um bordado, um, um colar de miçanga, um recorte que você tenha feito, e coloque na sua caixinha ali do eu, para que você, à medida que vê aquilo ali, opa, eu tenho criatividade para ser colocado para fora. Vai estar aqui embaixo no link os acessos do audiobook do capítulo 10 ao capítulo 12, que são os capítulos que compreendem o terceiro capítulo, os audiobooks que compreendem o terceiro capítulo do livro. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar para que mais pessoas se beneficiem e se inscreva no canal. Acione a notificação para toda vez que tiver uma postagem nova, você receber. Para a gente fechar a nossa aula de hoje, esse aqui é um exercício de criatividade que eu tenho sempre. Eu tenho muitas caixinhas dessa aqui. Essa aqui foi a minha concunhada que me deu carinhosamente de presente de final de ano. Eu já leio para vocês. Amor e Leveza, Orações Poéticas, da Janete Ferreira. Então, eu vou sortear uma cartinha, uma oração, para a gente fechar esse capítulo da criatividade. Que ele chegue até onde você está. E que ele contribua, de alguma forma, no momento que você está vivendo.
que ele te ajude, de alguma forma, a compreender os desafios que você vive aí onde você está. Bom, vamos ver aqui. No caos da vida, estou retida na incerteza. No caos da vida, estou ocupada em resolver, em administrar, em vencer. No caos da vida, eu renuncio à minha clareza, à minha harmonia, à minha divindade. Na minha divindade, eu compreendo o caos. Uma mensagem do divino que me lembra, que me convida a sair do caos. Se fosse planejado, não tinha dado tão certo, não é? Que seja um convite para a gente sair do caos da vida cotidiana e viver uma vida mais inteira, mais leve, mais feliz. Beijo grande, até semana que vem e a gente se encontra por aí. Toda segunda-feira tem live lá no canal da Jana, Jana BHPC. Você está mais do que convidado. A gente faz uma live com violão, com prosa boa e estudando o capítulo. Semana que vem a gente vai entrar no 4º capítulo, não é? E eu espero que você esteja se beneficiando um pouquinho com o estudo desse livro. Beijo grande e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.